Bom dia, meu nome é Edmar, mais uma vez, sou ex-presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Leonardo está atual como presidente do Ceará e estou com a oportunidade de ser parte da comunicação, né, o secretário de comunicação da Federação Médica Brasileira. E essa reunião da FMB aqui, ela para mim está na expectativa depois de vários anos, desde que eu comecei essa minha caminhada como representante da categoria médica em 2015. A gente naquela época foi quando a Mayra entrou, foi a primeira vez que a Mayra tinha sido foi presidente do Sindicato dos Médicos, quando houve a ruptura. E aí inclusive eu era delegado da FENAM, e naquela discussão a gente viu que, rapaz, a FENAM não vai ter, a gente já percebeu, a gente estava entrando, já percebeu, isso aqui é furada. A gente saiu da FENAM, isso aqui eu não estou falando é porque nós somos da FMB, não, porque foi a verdade. E saímos, e foi na época, né, tava a tentativa da FMB, estava começando, entra, não entra, de que maneira, parte do grupo, Valdir estava à frente lá naquela época, nos aproximando muito. Mas ainda assim, aí quando eu assumi como presidente, eu fiquei na dúvida, rapaz, esse tema de federação, será que vai dar certo, será que não vai? Até quando o Fernando costurou, Fernando daqui, Mendonça, ele costurou a necessidade de tentar unir as federações, como não deu certo, aí o Leonardo, o seguinte, Edmar, é o seguinte, vamos entrar, vamos ver, até porque, que é uma das coisas que eu queria falar com vocês aqui, e eu queria, foi minha angústia de que eu queria ter colocado algumas coisas do simpósio, mas era muita coisa, e não dava, tinha que definir uma programação que fosse plausível fazer, então não, tem coisa que não dá para falar, mas eu sabia que ia ter esse tempo, eu precisava dividir isso com vocês. Uma das coisas que a gente precisa trazer uma resposta, para a gente não fazer reunião para marcar reunião, esse termo, fazer reunião para marcar reunião, é ficar participando de simpósio, congresso, no final das contas, e aí? Porque, no caso do colega médico, eles estão esperando uma resposta. Alguns de nós, no nosso estado, nós estamos trazendo respostas e um dos reflexos, um dos índices que a gente pode ver é a questão da sindicalização. Né? Quando em 2017 caiu esse negócio do imposto sindical, inclusive nós somos contra o imposto sindical, não sei vocês, nós provamos que a espontaneidade do médico sindicalizar era a maior prova que nós estaríamos trabalhando corretamente, em vez de ser obrigado. Essa é a grande sacada. Só que naquela época eram 2/3 do nosso dinheiro, então nós ficamos com medo no começo. Eu estava assumindo naquela época, mas graças a Deus deu certo, porque nós trabalhamos muito. Isso é uma experiência local, de respostas locais que nós podemos encontrar no Ceará, assim como o Rio Grande do Sul encontra, no Rio Grande do Sul, no Amazonas. E aí eu pergunto a vocês, como é que nós conseguimos fazer isso a nível de federação? Uma das propostas é o seguinte, vocês lembram da era pré-Mandetta? Mandetta, quando entrou no Ministério da Saúde, na época que ele e o Caiado eram os líderes dos médicos do Brasil. Todos nós, naquela época a gente estava contra o Mais Médico, contra os vetos do ato médico. Naquele momento ali, a classe médica estava unida. Essa questão, a questão que não é, eu só botando bem claro, que não é questão de governo federal que eu estou falando, é questão só da unidade. Como é que a gente consegue criar aquela unidade? Então, essa questão do piso nacional, que já foi falado aqui, a questão da abertura das faculdades, vocês falaram aqui, abertura das faculdades, a carreira médica, que a gente vai estar abordando, com certeza é uma das coisas, é o diferencial que a gente pode trazer. Mas a gente tem que começar a trazer. A gente tem que parar de fazer só reunião. Como é que a gente vai conseguir isso? Lembrando que tem a questão um dos exemplos práticos que eu queria trazer aqui, e tem a questão do jurídico, era lá, por exemplo, no Ceará, a questão das pseudo-cooperativas, que provavelmente vocês estão vivendo isso, né? O cara abre uma empresa, entra na licitação com a cooperativa médica de verdade, que tem médicos, cirurgiões, para, no caso, vou dar um exemplo prático que ocorreu o último, para o setor de pediatria, o hospital de pediatria lá, concorreu uma dessas empresas, ditas cooperativas, mas são mistas, tem até motorista de ambulância, com a cooperativa de pediatras.
Como ela colocou o valor menor, ela ganhou sem ter pediatra. E aí, como é que eles fazem? Eles ganham e aí eles chamam os pediatras. Ó, eu que vou ficar agora organizando, coordenando esse setor da pediatria aqui desse município ou do estado. Aí você, pediatra, só vai poder trabalhar se você se cooperar a gente. A gente tem que conseguir uma maneira de barrar isso. Essa é a questão. Já tem decisões, justiça, o que for, mas essa é uma das coisas que a gente pode trazer plenamente em uma resposta para a categoria, porque isso, inclusive, foi uma das bandeiras que a gente levantou lá. No Ceará. Rapaz, hoje em dia é como se fosse, você se lembra daquela época do Mandetta que eu estou dizendo? Foi o que está unindo, os médicos estão acreditando que a gente ainda vai trazer essa resposta para eles. Então a gente está precisando vir aqui com vocês, dizer, gente, como é que vocês estão fazendo? Ou como é que a gente consegue barrar isso? Nem que seja lá em cima. Aí é quando eu vou fazer a ligação, isso aqui é um exemplo, e a segunda questão da EBSER, eu só quero dar uma ênfase. A EBSER tem em todos os estados, em todos os nossos estados. Pelo menos essa parcela é uma parcela que a gente pode fazer com que esses médicos sejam favoráveis a gente, porque até hoje nenhum dos nossos sindicatos ele tem apoio dessa categoria, porque o nosso sindicato não abrange eles. Então, é uma oportunidade que a gente tem que correr atrás, inclusive foi uma das condições, mas eu vou entrar na FMB, porque assim, a chance que a gente pode ter da FMB fazer parte da mesma negociação junto com a FENAM. Mesmo que eles estejam articulando para a gente não entrar, mas a gente tem que ir até as últimas consequências, porque a gente fazendo parte ativa dessas discussões salariais dos colegas médicos, a gente vai ter mais essa categoria, que inclusive são formadores de opiniões, são professores que trabalham nos hospitais universitários. E aí, gente, para finalizar, eu era médico, entrei no sindicato dos médicos, eu vi que, rapaz, a gente tem como fazer um trabalho aqui interessante. Mas aí, a gente trabalhando, já trazendo boa resposta, a gente viu que só no sindicato não dá. Era necessária a federação, que é o que está acontecendo agora. Mas, gente, sinceramente, a gente trabalhando, alguns de nós aqui já está começando a dizer, não adianta se a gente não for lá para cima. A gente precisa começar a trabalhar de como é que a gente explica para a classe médica que nós precisamos de representações parlamentares que defendam a nossa causa realmente. E parar de ficar dizendo que o médico, quando ele entra, ele não olha para a nossa classe, porque a gente não apoia o cara. Quando a gente vai pedir um apoio para o colega, você só entrou no sindicato porque você tinha a intenção no futuro de ser candidato político, deputado, vereador, enfim. Então, gente, se a gente não conseguir ter essa força lá, uma representação nossa lá, a gente não vai conseguir vencer, porque só até nosso nível de sindicato, a federação, com maior boa vontade que seja, se a gente não tiver a bancada, a gente não consegue. E aí eu pergunto a vocês, como é que a gente vai resolver essa equação? Eu acho que no final das contas, é uma coisa prática que a gente pode transformar o futuro da nossa categoria, se a gente conseguir responder algumas dessas respostas, tá certo? Muito obrigado e essa é a minha expectativa dessa reunião.